Legal, pessoal, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. Eu sou a Thalita, sócia aqui da The Consulting, estou com a Juliana. Dá um oi, Ju. Tira do mute, Ju. Ó, fui a primeira a esquecer, hein? Agora foi. Boa noite, pessoal. Como vai? Obrigada pela presença de vocês. Legal. A nossa proposta hoje, pessoal, é falarmos sobre futuro, né? A gente tem falado já muito sobre esse momento que a gente está passando. Eu acho que já até estressou um pouco esse assunto, né? Porque a gente vem falando muito sobre as dificuldades do momento, as dificuldades de adaptação, mas a gente já prevê que algumas mudanças que a gente enxerga hoje acontecendo são mudanças que vão perdurar e que vão se tornar práticas no futuro. Né? Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim colher alguma coisa de aprendizado e algo bom aí daqui para frente, principalmente pensando no tema pessoas. Então, a gente está aqui com profissionais, né, originalmente de RH. Eu tenho certeza que vocês têm desafios imensos. Eu acredito que deve ser a área mais demandada nesse momento, sem dúvidas, né? Porque tem desafios aí culturais, gestão de pessoas, reorganização de estrutura, então muita coisa aqui para a gente falar. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu vou começar pedindo que vocês se apresentem. A gente vai começar pela Fernanda, por favor, Fê. Olá, pessoal. Bom, primeiro queria agradecer vocês da The Consult pelo convite. Para me apresentar, né? Eu sou a Fernanda, eu sou a Head de Assuntos Institucionais do Pravaler. O Pravaler é uma fintech de soluções financeiras para a educação. Então, para quem quer estudar e não tem dinheiro, a gente acaba oferecendo algumas soluções. E eu hoje sou Head de RH, Comunicação e Agilidade do Pravaler. Legal, obrigada, Fê, pela participação. Rafa, por favor. Legal, obrigado também mais uma vez pelo convite. Né? Eu sou o Rafael, eu gosto sempre de dizer que eu estou vice-presidente de RH para a Latinoamérica aqui na Pearson, né? Que antes era Pearson Brasil, e a partir desse ano se torna Pearson Latinoamérica. Estou na companhia já há quase 6 anos e a gente tem enfrentado um desafio gigantesco aqui, né? Porque falar de educação, e aí a Fernanda sabe bem, né? Quando você vai para a educação superior, já é algo um pouco mais claro a questão do EAD, mas quando você fala de educação básica, tem sido um desafio gigantesco e a gente vai falar um pouco disso aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Ju, por favor. Oi, gente. Eu sou a Juliana Ladeira, sou uma profissional de RH a vida toda. Hoje eu sou responsável pela área de recrutamento e seleção do Banco Safra, né? Estou há 1 ano, né? Há 14 anos de mercado financeiro. Então, hoje temos um desafio bastante grande nesse momento aí dentro desta área. A gente Também imagina, queria agradecer Ju. o convite. A gente imagina. Amaro, por favor. Boa noite, obrigado, Thalita, Juliana, pelo convite. Olá, colegas. Acho que eu sou o mais velhinho aqui para falar o mais experiente do grupo. Eu estou, diferentemente da Juliana, eu tenho uma trajetória, metade da minha carreira profissional em uma outra área, né, de auditoria. Comecei minha carreira na Price, fui para a auditoria interna, aí, passando por várias empresas. Eu estou aí há 17 anos como Head de RH e atualmente eu estou na Edenred, que mais conhecida como Ticket no Brasil, Ticket Serviços. Quase 6 anos também, mesmo tempo do Rafael. Então, com grandes desafios também. E mais do que estar como Head de RH da Ticket, sou paulistano, 52 anos, São Paulino, pai de Rafael e Rodrigo, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Amaro, obrigada. Bom, vamos lá, a gente vai começar com um tema aqui, gestão de pessoas, né? Muitas das empresas tiveram que
em caráter de urgência, migrar aí para uma gestão à distância, né? Atuar mais home office. A gente sabe que algumas organizações já vinham fazendo esse tipo de mudança, mas outras ainda com uma cultura talvez mais tradicional, com pouca participação aí nesse formato. E a gente viu que as empresas tiveram que fazer, então, em urgência, essa mudança. Mas essa mudança ela não é só física, porque ela permeia também a mudança da forma de gerir pessoas, né? Então, a gente sai de uma gestão que é uma gestão mais por controle e passa para uma gestão mais resultado, né? Performance. A gente sai de um formato de centralização, então a gente começa a descentralizar as responsabilidades, a gente precisa de ferramentas que viabilizem esse tipo de gestão. Então, falando em gestão de pessoas, é sim um momento muito importante de mudança. Pós-pandemia, e aí eu quero direcionar essa pergunta para a Fernanda. Pós-pandemia, que tipo de desafios, enquanto RH, nós teremos no tema gestão de pessoas, Fê? Eu acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Que eu acho que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer pós-pandemia. Mas eu acho que tem algumas lições já que a gente pode tirar desse momento e que, de alguma forma, ajuda o momento pós-coronavírus, né? E que tem tudo a ver com transformação digital, que eu acho que todo mundo falava antes, sem muito saber o que era, porque também não era muito necessário, mas acho que agora passa a ser cada vez mais visível a necessidade dessa transformação digital. E aí, quando eu falo de transformação digital, não é só de ter ferramentas digitais, mas é da mentalidade digital, né? Então, acho que uma das lições, por exemplo, que a gente no Pra Valer tem vivenciado um pouco, é que a gente teve que fazer um shift da nossa estratégia da empresa, né? Algumas coisas que a gente tinha mapeado lá no começo do ano, não necessariamente são realidade agora para valer nesse momento, né? E com os impactos que a gente acha que vai ver. E com o RH não vai ser diferente, né? Então, acho que de alguma forma os RHs vão ter que se adaptar rapidamente. Acho que já tem que fazer um pouco desse exercício, né? De quais são os problemas que a gente vai precisar solucionar pós-pandemia. Talvez não sejam os mesmos problemas que a gente tinha mapeado como RH lá em fevereiro, quando isso nem estava muito fervilhando ainda aqui no Brasil. Né? Então, acho que de alguma forma que a gente vai ter que, o RH como um todo vai ter que se adaptar muito bem, ter uma leitura ainda mais de negócio, eu acho, do que sempre precisou ter, porque a gente vai ter menos recurso, né? Acho que muitas das empresas estão enxugando orçamento de despesa, né? Investimento, então a gente vai ter que fazer muita coisa com menos, mas sempre olhando para a estratégia e olhando para onde que a empresa está indo, né? Qual a estratégia de fato que a empresa vai trilhar pós-quarentena, né? E aí, óbvio, então isso de forma geral. Mas eu acho que tem alguns desafios muito importantes que a gente vai ter que trabalhar, né? Eu acho que uma liderança muito mais humana já está sendo exigido das pessoas. Então, essa distância acaba, de alguma forma, exigindo dos gestores uma proximidade, né? Uma comunicação muito melhor, porque na medida que o home office, então, passa a ser uma realidade para mais pessoas no Brasil, os gestores vão ter que saber gerenciar pessoas remotamente, parte da equipe no escritório, parte fora, né? E não é trivial essa gestão. Uma coisa é todo mundo estar fora, que é a realidade nossa hoje, né? É quase que todo mundo está em home office, aí todo mundo entra agora numa sala do Zoom e faz uma reunião. Imagina uma tomada de decisão em que parte da reunião é com gente de fora e parte com pessoas de dentro. Vai ter que lembrar que tem alguém lá de fora que precisa entrar na reunião, né? Então, acho que essa gestão mais humana, mais cuidadosa, é uma coisa que com certeza vai ter que emergir pós-quarentena, né? E eu acho que cada vez mais uma liderança humana no sentido de olhar realmente a vida das pessoas. Hoje a gente está aqui, está todo mundo olhando a casa um do outro, né? Daqui a pouco vai passar o filho de alguém atrás, o cachorro latindo, e a gente está sendo obrigado a conviver com esse funcionário, esse colaborador, que é uma pessoa holística, né? Que vai para além do profissional que está dentro do escritório. Então, os desafios de liderança, eu acho que são desafios que vão ser muito relevantes, né? E sem falar na gestão de fato por resultado, né? Acho que ainda tem muita gente que faz gestão via carga horária, né? A pessoa entrou e saiu qual horário,
aquele colaborador que fica até mais tarde é um melhor. E agora a gente está lidando com uma situação em que já não importa muito mais o horário que as pessoas estão trabalhando, você não consegue mais ter esse controle, né? A gente está na nossa casa, você não sabe se seu time começou a trabalhar às 8 da manhã ou às 10 da manhã, né? Mas a gente consegue ver os resultados que cada um está gerando para a empresa. Então, essa visão de gestão por resultado, acho que vai ficar mais forte. E aí é como que o RH consegue adaptar, dar ferramenta para isso, falar disso com os gestores, para que eles consigam, de fato, fazer esse tipo de gestão, né? E não mais... Eu sei que muita gente falava de fazer gestão por resultado, mas não, a gente sabe, quem é de RH sabe que não é uma realidade tão simples, né? E eu acho que agora passa a ser quase que uma obrigação nossa, né, de RH olhar para isso. Mas eu acho que, de forma resumida, é um pouco do que eu penso sobre o que o RH vai ter que olhar aí para frente né, a partir dessa crise que a gente está vivendo. A gente está vivendo a gestão de pessoas por resultado na prática, né? Porque, inclusive, não tem outra saída, né? Então, a gente... É um MBA aí para os gestores todos entrarem nesse novo modelo de fato. Alguém tem alguma contribuição para fazer com esse tema? Como é que foi sentido aí na organização de vocês e como é que deve perdurar? Eu posso contribuir, quero reforçar só, concordo 100% com a Fernanda, com a abordagem. Eu acho que esse modelo de liderança baseado em gestão por resultado, ele vai exigir aí um empoderamento maior, né, para os times. Então, lá no nosso pedaço, a gente, apesar da Ticket ter sido uma das pioneiras em implantar o home office, lá em 2005, era uma prática, até poucos anos atrás, direcionada só para a área comercial. Há 2, 3 anos, nós implantamos o Flex Place, que é para todos os funcionários também, independente da área que trabalha, com algumas regras. Mas eu confesso que, na prática, a gente encontrou muita resistência do gestor, né? O que a Fernanda comentou, que se a pessoa não está diante dos seus olhos, existe sempre aquela dúvida se ele está produzindo ou não. Se o cara não está na academia, se não está assistindo a sessão da tarde. Então, esse estilo de liderança, de gestão por resultado, com mais flexibilidade em horário, em presença física no escritório, ela vai exigir um empoderamento, um nível de confiança muito maior entre líder e liderado, né? Então, isso é fato, e eu vejo assim uma estrutura mais horizontal e menos vertical. Eu acho que é uma tendência de diminuir a hierarquia também, onde as pessoas vão ter que trabalhar mais em times multidisciplinares, sem muito comando, hierarquia. Acho que vai ser muito mais um estilo de cooperação do que comando, né? Então, era o que eu queria contribuir. E nesse modelo home office aí, né, a gente, me antecipando um pouco aí sobre um pouco do que a gente está vivendo, é ilusão a gente achar que, pelo menos a gente tem vivido 100% de quase unanimidade com as pessoas com quem eu tenho conversado, que as pessoas estão trabalhando muito mais, produzindo muito mais nesse modelo do que antes, né? Então, a gente fez uma brincadeira aqui do time da América Latina, a gente tinha que falar uma frase de um paradigma que a gente quebrou vivendo essa pandemia atual, né? E eu escolhi uma frase que eu falei: lunchtime is anytime, porque muitas vezes eu me peguei passando do horário do almoço, comendo sanduíche durante uma reunião, desligando o computador 10, 11 horas da noite com reuniões. Então, é ilusão as pessoas. É bom porque a gente está acelerando, a gente teve que passar na dor, né, um mito que a gente achava que as pessoas fora do escritório não estariam produzindo. E a gente está percebendo que isso não é verdade. Então, acho que esse novo, para não me alongar muito, esse novo estilo de liderança vai ter que saber conviver com essa situação. Muito bom. Eu acho que o momento, ele é um momento de colaboração mesmo, né, Amaro? Foi muito o que você trouxe, né? Esse momento colaborativo, essas mudanças, já partindo para uma segunda questão.
essas mudanças, né, o cenário do Covid, vocês acreditam que ele trará uma necessidade de uma revisão nas estruturas organizacionais, visto todo momento que vamos viver, né, que passaremos a viver aqui para frente? Gostaria que a Ju Ladeira respondesse aí para a gente. Pelo menos abrisse a Vamos lá, na verdade, assim, acho que sim. Eu concordo com o que o Amaro falou, que eu acho que as estruturas elas vão se tornar mais horizontais, né, muito mais colaborativas do que hierárquicas. Eu acho que a gente já vinha caminhando para um modelo mais horizontal por conta das novas gerações, né, o novo modelo de trabalho, mas mais do que mudança estrutural, eu acho que é uma mudança no modelo de trabalho, na forma como as pessoas vão passar a trabalhar, né? Acho que vão ter algumas revisões de job description, né? Não, a gente até já na própria empresa já vem discutindo algumas funções que pela questão presencial elas demandavam um tipo de atividade. E agora a gente precisa avaliar se efetivamente este modelo é o ideal, né? O que a gente pode agregar, né, nessas novas funções, né? Porque ficou muito provado, também de novo aí concordando com o que tanto a Fernanda quanto a Mara disseram, ficou provado que a gente mostrou, né, este modelo se mostrou muito eficiente, né? Eu percebo uma mudança no modelo de comunicação e na efetividade da comunicação, assim, incrível, assim, melhorou demais, porque a gente não tem mais a pessoa do lado que você está enxergando, que você está vendo que se levanta e vai resolver. Você tem que resolver de alguma forma mais efetiva, né, através dos meios virtuais. Mas acho que vai ter mudança sim, acho que vai ter mudança organizacional, de estrutura, mas mais do que isso é a forma de trabalhar. Os processos vão ter que ser mais definidos, vão ter que ser mais organizados, tem que haver mais disciplina, porque a distância, se a gente não tem isso, a gente não consegue ter eficiência. É um pouco da minha visão. E eu acho que o grande sponsor de tudo isso é o próprio Covid, né? Todo mundo, assim, essas questões de comunicação sempre foi muito levantada, muito discutida, das dificuldades de comunicação dentro de uma empresa, né? E agora, mais do que nunca, isso precisa ser tratado de forma efetiva. A comunicação ela tem que ser assertiva, ela tem que chegar no outro ponto e ser realmente muito clara, né? Até por conta da distância, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de contribuir? Tem alguma visão diferente, alguma observação? Pode falar, Rafa. Não, que é isso, Fernanda. Vai lá, por favor. Não, na verdade, o que eu ia falar é que eu acho que concordo plenamente com a Juliana, né, que eu acho que a forma de trabalhar já mudou, né, na verdade, muito, desde que a gente entrou aqui em isolamento, mas, assim, dando um depoimento do Pra Valer, inclusive, a gente teve uma mudança de estrutura já, né, então não só na forma de trabalhar, então, por exemplo, a gente tinha umas equipes de produtos, e aí eu acho que, claro, que depende muito do setor, muito do negócio, e acho que do tamanho das empresas também. O Pra Valer é uma empresa média, né? A gente tem 350 funcionários, mais ou menos. E o que a gente fez foi uma realocação de recursos. Então, a gente entendeu quais eram as dores que a gente precisava atuar agora, né? E a gente fez uma mudança, por exemplo, das pessoas de produtos. Então, a gente tinha vários times de produtos pensando em produtos novos, que iam ser lançados dali, sei lá, um ano, mas a gente falou, não, tem alguns produtos desses que a gente vai ter que parar, né, até por uma questão de foco e estratégia da empresa diante desse cenário, não vamos focar neste produto agora, e realoca as pessoas, né, então a gente teve uma mudança de estrutura nesse sentido de realocação das pessoas em outras áreas ou em áreas similares, mas com uma atividade diferente ou uma missão um pouco diferente do que elas tinham, né? Justamente para a gente manter as pessoas no Pra Valer. Então, acho que essa também foi uma estratégia de a gente
né, não desligar as pessoas e, obviamente, aderindo um pouco à estratégia da companhia, né, considerando esse momento. Muito bom. Rafa? O que eu ia falar é o que eu vou falar pode se abrir aqui para 3 horas de conversa, mas eu só vou tentar trazer aqui só um pensamento que eu acho que essa mudança ela já acontece, de fato já aconteceu, e ela tem 2 caminhos dela migrar um pouco para uma mudança mais branda ou ela ser extremamente exponencial. E no meio desse caminho está o Ministério do Trabalho, né? Tudo vai depender muito. A gente necessita de uma reforma trabalhista urgente para que tudo que a gente está vivendo agora, a gente tenha um pouco mais de flexibilidade nessas mudanças. Porque o que eu tenho visto, e o exemplo da Fernanda foi ótimo, tenho visto acontecer aqui também dentro da Pearson, e tenho visto em outras companhias, é que cada vez mais a gente está se posicionando mais como um time de futebol americano do que de futebol, né? Se eu preciso atacar, eu não preciso do zagueiro aqui, né? Então o zagueiro fica no banco, eu ataco. Depois que eu fiz o gol, aí eu coloco minha zaga para defender. E isso tem acontecido. Então não adianta eu estar com uma pessoa aqui que ela hoje está parada, sem trabalho, o que é que eu vou ter que fazer? Mandar embora. Porque eu não tenho recurso, eu não tenho né, a nossa lei trabalhista não nos permite fazer com que eu vá e volte com essa pessoa. Então, eu acho que sim, a estrutura vai mudar. Acredito muito no crescimento de trabalhos temporários, de terceiros, demais. Eu acho que as organizações vão partir para isso, porque elas entendem que não adianta estar pesada, ela tem que estar leve e flexível, né? Acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é um pouquinho do que as empresas de tecnologias, né, mais modernas, maiores, Google, Facebook da vida, já meio que não previu o Covid, mas previu a necessidade dos squads, dos OKRs, que é o negócio de trabalhar sempre pensando no curto prazo, né? Se no curto prazo, do ponto de vista, você tem sim sua estratégia de longo prazo, mas eu vou adaptando a minha estrutura e a minha necessidade às entregas dos projetos. Então, eu acho que na grande maioria das companhias isso vai ser um caminho. Muito bom. Muito bom. A gente falou aqui, então, de gestão de pessoas, que vai haver uma mudança no tema de gestão de pessoas, muito provavelmente na estrutura organizacional, numa atuação mais horizontal do que vertical. E, obviamente, isso vai passar também por buscar nos profissionais outras competências, né? Acho que ninguém estava preparado para esse momento, mas cada vez mais algumas competências são mais importantes, alguns soft skills são mais importantes do que alguns hard skills, né? Então a gente começa a buscar outras competências, a gente começa a buscar flexibilidade, né? Então, um profissional que consegue se adaptar em qualquer cenário, a gente começa a buscar disciplina, como a Juliana bem falou, criatividade, é o momento de ser criativo, né? Dentro desse cenário, eu vou pedir para o Amaro trazer um pouco para a gente. Amaro, você acredita que este momento vai desenhar um cenário em que buscaremos outras competências para os profissionais? A gente vai dar valor para outro tipo de competência, né? Conta um pouco para a gente. Legal, vamos lá. A gente está, inclusive, num trabalho corrente aí, atual, estava mexendo nesse tema, coincidentemente hoje, né? A gente vem trabalhando nisso, tentando dar uma atualizada, né, nas competências desejadas aí dos nossos líderes, principalmente dos nossos executivos, mirando aí o futuro do trabalho, né? Talvez a epidemia, toda essa situação traga alguma customização, alguma aceleração específica em algum ponto, em alguma competência, em algum comportamento, mas a gente tem acompanhado um pouco aí as tendências e aí a gente foi buscar aí uma curadoria no Fórum Mundial de Economia, na Singularity, em algumas literaturas que a gente pode entender o que o mundo empresarial está perseguindo e quais são as expectativas e desejos, principalmente dos CEOs e das corporações em relação às competências, né? E aí eu queria destacar algumas que, apesar de elas parecerem já muito batidas, né? Elas podem ter uma outra abordagem, né? Dando alguns exemplos, quando a gente está falando, dá o exemplo de decision maker, né?
Quando a gente fala que uma competência desejada é o cara que tem uma boa tomada de decisão, tem a capacidade de tomar decisões, a gente complementa agora esse novo momento com uma capacidade de tomar decisões, mas baseado em fatos e informações que vão chegar uma velocidade muito maior e com uma amplitude muito maior. Então, a gente vai ter aí toda a parte da Analytics, de Big Data, de BI, né? Nos fornecendo, nos dando informações inúmeras, de vários ângulos de vista, para que a gente possa, para que o líder possa tomar a decisão. E a gente está falando tomada de decisão, e a competência ela se complementa com assertividade. Tomar decisão, muita gente pode tomar. E a gente fala que os exemplos de sucesso são mais aqueles que conseguem acertar muito mais do que errar. Então, tomada de decisão com assertividade, eu acho que é uma competência importante. Além do que a gente discute muito e vem falando também, é super batido, né? Acho que vou falar de VUCA aqui, para não aguento mais falar de VUCA, mas a adaptabilidade, que você mesmo mencionou, Thalita, é fundamental. Adaptabilidade, resiliência e tolerância ao estresse, né? Então, são 3 competências, 3 soft skills que a gente não vê como, em qualquer roda de discussão, em qualquer grupo de executivos de RH e grandes corporações, você escuta essa tendência e essa preocupação. Cada vez mais a gente tem que ter tolerância ao estresse, sim, porque esse exemplo na prática, o quanto a gente trabalha dia a dia e quanto a gente é cobrado por resultado, a adaptabilidade, né, o famoso desaprender para aprender. Então, isso está nítido, né, nas corporações. Tem uma competência que eu acho super interessante, que ela não faz parte do rol tradicional, que ela é denominada como inteligência política. Mais do que a inteligência emocional, a inteligência política é um pouco na linha de você ter uma habilidade de articulação, de você extrair o melhor de cada pessoa, de você relevar muita coisa, de você fazer as costuras importantes, com qualquer tipo de stakeholder, seja cliente, fornecedor, acionista, seus pares. Então, a inteligência política, eu acho que é uma competência muito importante, que vai ser foco aí para o futuro próximo. E é claro, a gente não pode deixar de falar do Digital Transformation, né? Que aí está também inserido, né, na cabeça de todo mundo, que é essa orientação para a transformação digital. E aí não é só o cara que... Isso pode assustar e achar que isso é uma competência que tem que estar presente na área de tecnologia ou de inovação de produtos, mas é muito mais do que você conhecer Bit Byte, Big Data, inteligência artificial. É você ter a capacidade, né, como líder, de mobilizar a organização para essa mudança, de você fazer um pulse, né, de você de motivar as pessoas a caminharem para esse sentido. Então, esse Digital Transformation, o mindset de Digital Transformation, ele não é só para você acreditar que é importante, mas você fazer com que as pessoas ao seu lado também acreditem e mobilizar a empresa para esse propósito, né? Então, são algumas das competências que me vêm à cabeça, as mais relevantes. Existe aí um rol de outras competências, mas as que mais me agradam, ou as que eu acho que são mais prioritárias, são essas aí que eu comentei. Muito bom, bacana. E a gente tem um desafio adicional, né, Amaro? Porque, inclusive, recrutar de uma forma correta esses profissionais, conseguindo enxergar essas competências, também é um desafio, né? Porque mais do que nunca agora, trazer a pessoa certa vai fazer muita diferença, e aí a gente está falando da pessoa certa olhando esses soft skills, essas competências, né? A cultura para onde a empresa está, a cultura da empresa, no que ela está se transformando. Então, acredito que cada vez mais a gente vai se desafiar nesse tema. Alguém tem algum complemento ainda falando de competências? Eu queria colocar aqui, assim, que eu acho que um outro ponto bastante
que eu acho que bastante relevante nesse cenário novo que vem aí, eu acho que complementa um pouco o que o Amaro colocou, é a capacidade de autogestão, né? O que a gente tá batido talvez também, mas é o protagonismo, né? Eu acho que isso é fundamental nesse cenário novo. Você tem que ter pessoas capazes de tomarem decisões aí, né, não só pela própria carreira, mas agindo como dono do negócio, né? Essa coisa do empowerment também. Então, acho que assim é algo importante e essa capacidade, eu não sei como chamar essa competência, mas de você achar soluções nesse processo de transformação, né, digital, e não só digital, mas de adaptabilidade, de fato, às mudanças todas que vêm acontecendo e ainda vão acontecer muitas, né, essa capacidade de buscar soluções alternativas para as coisas, é não ficar parado, né, acho que é você encontrar caminhos alternativos, talvez seja aí muito ligado à criatividade, à inovação, ao pensar diferente, para poder contribuir aí, não só se adaptar, mas contribuir também para a organização, para essa transformação da organização ou adaptação da própria organização nesse novo cenário, né? Posso complementar um ponto aí nesse gancho, pegando o gancho que a Juliana falou, concordo plenamente com a abordagem, mas que eu acho que isso não se limita só ao estilo de gestão e ao estilo o estilo de liderança, né? Tudo que a Juliana falou é perfeito e queria exemplificar e tangibilizar isso com um olhar de negócio, né? Eu acho que essa competência que a Ju falou sobre adaptabilidade, buscar novas soluções, inovação, criatividade, ela tem que estar muito ligada à linha de negócio, ao core business das empresas, que a gente vê cada vez mais as empresas abrirem o seu leque de soluções, serviços, produtos, empresas fazendo cada vez mais com soluções complementares, com novos produtos. Então, acho que uma competência importante para a liderança é você não só bater o bumbo, tocar a esteira do seu negócio, mas capturar oportunidades de negócio que o seu ecossistema está batendo e você tem a capacidade de vislumbrar oportunidades de negócio. Então, essa parte de inovação, criatividade e adaptabilidade tem que ser colocada, né, na perspectiva de ampliação de negócio, de novas soluções, de novos produtos. Eu dou o exemplo da nossa empresa que sempre, há muitos anos, tradicionalmente, oferece um benefício de refeição e a gente está, já há um bom tempo, a gente está se propondo a fazer muito mais do que isso, entrando com soluções de mobilidade, saúde. Então, assim, isso vale para todo segmento. Quando você olha muitas organizações fazendo coisas que não é do core business tradicional, você percebe essa competência, né, intrínseca na organização, que é a capacidade de você buscar novas soluções, novos negócios, novos serviços, essa adaptabilidade ao mundo de negócios. Muito legal. Eu posso só fazer um complemento rápido também, porque eu acho que tanto a Juliana quanto o Amaro foram completos aqui. A lista do Amaro foi perfeita. Parecia o próprio Fórum Econômico Mundial, Amaro. Tá? Foi ótimo. Das competências são elas mesmas. Eu acho que tem duas aqui que a gente está vendo muito latente agora, e eu acho que isso tem que deixar um alerta muito forte para as organizações, é que ela não pode se perder depois que isso tudo passar. Uma que é a orientação para pessoas verdadeira, efetiva, né, que a gente tem que colocar isso mais em prática, tirar mais do speech, colocar mais em prática, que tem começado a aparecer, mas eu não sei se é por conta da pandemia ou não. E, consequentemente, está muito conectado com as pessoas, é exatamente esse viés de responsabilidade social que as organizações estão colocando em prática, né? Cada vez mais o que você né, o que você pratica vai ser muito mais a tua marca do que o teu produto. Acho que esse é o cenário que a gente olha para frente. Então, mas não dá para a gente fazer isso apenas agora, né? Eu não sei se é sabido, mas, né, existe a continha do que vem below OI ali, que ajuda as organizações que
estão gastando dinheiro com isso. Então, será que a gente está fazendo isso porque vai melhorar o meu resultado ou porque realmente eu acredito e gosto e faz parte da identidade da minha companhia? Acho que essas duas, de certa forma, lá na frente, nossos consumidores, acho que, né, a sociedade como um todo tem que cobrar mais das organizações. Ó, esse choro é porque não deixaram ela vir me dar um beijo. Eu vou mandar trazer. A minha nenenzinha. Pode mandar. Pode mandar. Tá bom. Muito boas observações. Achei muito interessante aí as competências descritas, a inteligência política, acho que realmente tem sido cada vez mais exigido. Eu acho que esse tsunami de oportunidades, de facilidades que nós temos, né? Em relação ao analytics, as informações, a facilidade em ter muita informação faz com que a gente precise cada vez mais tomar decisões muito mais rápidas. A Fernanda também falou um ponto interessante, que cada vez mais as empresas vão ter que fazer mais com menos, né? Tem sido assim um verdadeiro desafio para a maquininha aqui, mental, né? O cérebro dos profissionais adaptar tudo isso e reagir bem, né? E aí, então a gente tem visto que o burnout tem sido um tema super relevante e discutido com muita frequência dentro do ambiente corporativo. O Covid também, né, o momento da pandemia, ele também foi um gatilho para desencadear algumas outras doenças mentais. Vocês acreditam que a saúde mental ela vai ter um espaço diferenciado dentro das discussões estratégicas das empresas daqui para frente? Rafael, vou pedir para você dar continuidade aí, você estava falando, vou direcionar a pergunta para você, tá bem? Tá ótimo. Eu acho que total. Eu acho que hoje, inclusive, talvez seja o principal, né, vilão das organizações. Hoje, que eu digo hoje mesmo, do momento que a gente está vivendo, é esse, né? O quanto que as pessoas, porque parte desse novo normal que a gente ainda não sabe qual as pessoas estão se adaptando ao trabalho, né? Então, eu vejo a gente daqui dentro da organização está trabalhando de 7 da manhã às 8 da noite, sem parar, porque está aqui, vai, e não acha o tempinho na agenda e fala, não, como eu estou em casa mesmo, eu estou sentado, eu vou, aceito, e eu, como o Amaro falou, eu almoço aqui, pego o meu almoço e vou tocando. E não é bem assim. Então, tem um processo de adaptação que a gente está passando por ele, ainda não, né? Ainda estamos muito no início, que vai fazer com que esse cenário de estresse, né, da cabeça tá super cheia, ele vai reduzir. Além do novo modelo, do novo modo de trabalho, a gente também tem uma situação que é a situação de futuro que é incerto, né? Foi bacana, eu acho que quando a Thalita fez o convite, eu falei, caramba, falar de futuro, eu acho que foi a Fernanda que falou, né? Isso vai ser difícil, porque é difícil dizer de fato o que é que vai ser, que novo normal é esse, né? Quando a gente passa por uma situação que a gente está vendo, por exemplo, situação que a gente não sabe o quanto que a gente vai retornar ao que seria o nosso normal. Falar com as pessoas, abraçar, cumprimentar e tal. Isso ninguém sabe ao certo. Que a gente pode até retomar o trabalho, mas eu não sei o quanto que eu vou lá falar com o Amaro, dar um oi, ele vai estender a mão para mim ou não. Aí eu já começo com, poxa, o Amaro não gosta de mim. E aí, então, vai ser um ciclo ainda de adaptação que vai trabalhar muito e vai fazer com que as cabecinhas fervam muito ainda ao longo desse tempo, né? Não é só, e de novo, não é só quantidade de trabalho, né? Eu acho que tem a gente hoje vive numa esfera econômica, política, de informação que está deixando as pessoas completamente fora do eixo, né? Assim, eu me pego aqui, às vezes, tem dia que eu olho falando, caramba, eu já olhei a notícia no WhatsApp, pulou aqui no meu e-mail, tá na televisão,
E você vai, e você vem, aí você não sabe se você acredita na informação que chegou hoje, mas na frente alguém manda de novo dizendo que era mentira. Então, isso vem complicando muito a maneira que as pessoas vêm lidando com essa situação, né? Além de toda a situação, a gente ainda tem todo esse ambiente externo que nos coloca em xeque, né? Então, eu acredito sim que esse ainda vai ser um dos nossos principais vilões aí para frente. Eu não sei se alguém daqui das organizações aqui participou, mas eu participei da pesquisa que a Pin People colocou no mercado, que era o Remote Work Experience, que era para exatamente você fazer a pesquisa dentro da tua organização, como é que as pessoas estão lidando. Pesquisa super legal, simples de aplicar. E, na verdade, quando você vê toda a questão operacional do home office, está todo mundo muito ok, todo mundo muito bem, as pessoas estão lidando bem, assim, do ponto de vista de o computador está funcionando, a internet está indo, eu estou me adaptando, isso está andando bem. Mas aí quando você vai na questão, e na pesquisa tinha a questão da saúde mental, meu Deus, as pessoas, de novo, não sabem se vão estar empregadas quando as coisas forem andar, né? Então, a gente teve agora a MP trabalhista, que, no meu ponto de vista, foi uma MP muito bem escrita, mas que, né, dava às pessoas a redução de jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho. Então, isso até o CEO ou o VP de RH, ou quem quer que seja, levante a bandeira para a organização e fala assim, organização, nós não vamos fazer isso, nós não vamos desligar ninguém, gera uma ansiedade e uma incerteza monstruosa nas pessoas, né? Então, acho que, né, informação clara, garantir com que todas as ações de bem-estar estejam sendo cumpridas, né, com questão de horário, gestor trabalhando muito em linha com o seu time, então aciona seu time dentro do horário. Acho que o ponto do Amário é sensacional. Isso, para mim, é outra equação ainda sem resposta. Caramba, que horas que vai ser o horário de trabalho? Porque pode ser que eu esteja assistindo sessão da tarde hoje, mas 3 horas da manhã eu estou virado trabalhando. E aí, eu vou entregar, não vou entregar? Então, como é que a gente faz com que isso funcione, né? Assim, e de forma clara, que deixe as pessoas tranquilas e seguras. Rafa, Então, eu quero, Rafa, até complementar o que você está contando, porque na linha do tempo, se a gente parar para pensar, a gente vem de anos atrás, aí eu estou falando 20 anos atrás, em que você trabalhava de segunda a sexta, das 9 às 18, ia para casa e você não tinha mais nenhum contato com o seu gestor, com a empresa, você ia viver a sua vida, acabou ali o contato da sexta-feira às 18 horas, e a gente migrou para um excessivo em que você sai da sua casa, o seu chefe pode chamar a qualquer minuto no WhatsApp e você tem que largar tudo que está fazendo e responder, né? E isso acontece aí em todas as organizações. Então, a gente migrou de um modelo para um outro modelo e nós nos colocamos nessa posição e é uma posição que a gente não aguenta, a nossa mente não aguenta, o nosso cérebro não aguenta, né? E a gente está fazendo isso com a gente mesmo. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro disso, né? Alguém tem alguma coisa a complementar, ainda falando de saúde mental? Posso adicionar uma coisa que eu tenho pensado bastante? Eu acho que foi até interessante falar das competências anteriormente, né? Eu acho que também, fora o estresse da incerteza do que vai acontecer, da incerteza de você vai ter empregado ou não, da questão de renda, da fragilidade, inclusive, de saúde pública, né? Que eu acho que esse momento, de fato, gera todo esse momento de angústia para as pessoas. Mas também eu acho que vai ter um momento pós, que é o estresse com o processo de aprendizado da organização, né? Então, imagina que a gente está falando que a gente queria pessoas de um determinado perfil, com determinadas competências, e aí a gente chega após isolamento falando, olha, de alguma forma eu vou cobrar de todo mundo competências diferentes, né? Isso passa a ser importante para a companhia. E esse processo de aprendizado também não vai ser simples das pessoas, né? Porque essa adaptação, acho que toda mudança gera um tipo de angústia, né? Gera algum tipo de medo. E eu acho que esse processo de adaptação das pessoas às competências novas, à organização nova, né? Organização no sentido de modo de trabalhar, da estratégia da companhia, tudo isso também vai gerar
incertezas e inseguranças nas pessoas pós quarentena, né? Então, aqui o RH, de novo, tendo que pensar nesse processo de aprendizado, para que seja um processo de aprendizado efetivo e não gerador de insegurança das pessoas. Porque senão aí a gente vai ter os mesmos problemas que a gente sempre tem, né? Que é turnover alto, que as pessoas, de alguma forma, estressadas, afastamento por depressão, que a gente já enxerga em muitas das organizações. Então, acho que tem esse processo também de aprendizado que o RH também vai ter que acompanhar de alguma forma e apoiar para que os colaboradores tenham um mínimo de segurança nesse processo, né? Que senão, de fato, a gente não vai conseguir tirar o melhor das pessoas pós-pandemia. Sim. Bom ponto, Fê, porque mudança de fato gera angústia, mesmo que seja uma mudança para melhor, o desconhecido ele sempre gera ansiedade, né? Então tem que tomar muito cuidado porque a gente já está numa fase desconhecida e aí você pega esse profissional e migra esse profissional para uma outra fase desconhecida, quando ele chegar, poxa, cheguei aqui na empresa, já não é o que eu deixei, tudo mudou. Mas será que eu ainda sou necessário? Então você gera mais uma insegurança, né? A conversa está muito rica, eu estou caminhando aqui para a última pergunta, que particularmente é uma pergunta que a gente gosta bastante de fazer, que é falando muito de pessoas. A gente sai de um cenário em que quase não tínhamos tempo para estar com a família, e agora a gente foi para um cenário que está todo mundo não querendo mais estar perto da família, está querendo dar um tempo. Brincadeiras à parte, mas a gente mudou completamente. Eu estou com a minha família o tempo todo, eu estou com os meus filhos o tempo todo, com a minha esposa, com o meu marido. Poxa, a gente precisa achar um equilíbrio agora. Daqui para frente, eu preciso estar mais com eles, mas eu preciso melhorar minha carga de trabalho. Então, qual vai ser esse equilíbrio? Dentro disso, a gente entende que as pessoas vão repensar um pouco propósito, aspiração de vida, de carreira, o que de fato faz sentido para mim como pessoa, não mais apenas como profissional. Dito isso, e aí eu quero ouvir de todo mundo, vocês têm percebido essa mudança nas aspirações de carreira, aspirações de vida? A gente pode começar pela Fê. Legal. Assim, é uma pergunta engraçada, eu acho que quando começou o coronavírus, eu acho que a primeira reação das pessoas foi muito reativa, assim, de medo mesmo, né, de insegurança. Então, acho que estava todo mundo meio preso, querendo ficar no seu trabalho, querendo, né, assim, meio que se segurar onde está, porque não sabe o que ia acontecer. E acho que agora, com um pouco mais de tempo, óbvio que essa insegurança é muito grande ainda, mas eu já enxergo algumas pessoas buscando empresas que tenham um propósito, que de fato gere algum benefício para a sociedade. Eu acho que gerou algum tipo de comoção social esse momento, que faz as pessoas refletirem um pouco no próximo, né? Eu tenho, pelo menos assim, na minha experiência hoje no Pra Valer, quando eu tento atrair alguém, eu vejo muito essa questão do propósito. Acho que o propósito de educação é um propósito muito nobre, né? E a gente, como empresa, surfa um pouco dessa onda, né? No bom sentido. Então, você vê gente que muitas vezes até declinou de algum processo meu anteriormente, falando, vocês ainda têm vaga aberta, né? Nossa, tenho repensado um pouco, tenho visto né, o produto de vocês fazendo bem para algumas pessoas, ou pessoas até internamente falando o quanto elas estão se sentindo bem de fazer aquilo que elas estão fazendo pelo propósito da companhia. Então, eu tenho visto um pouco mais desse movimento das pessoas enxergando empresas, de forma geral, que é exatamente aquilo que o Rafael falou anteriormente, que a marca, a reputação da empresa está naquilo que ela faz e fala que faz, né? Fala que faz, mas faz também, né? Não só no seu produto em si. E eu acho que isso está ficando forte agora, né? A reputação das marcas tem vindo muito à tona, né? Eu acho que isso, de alguma forma, tem feito as pessoas refletirem, sim, o ambiente que elas estão, inclusive para analisar e avaliar se é o lugar onde elas querem ficar, né?
Muito legal. O candidato pergunta, né? É uma coisa que é importante para o candidato. Eu tenho percebido aí nesse meu tempo como headhunter que essa pergunta ela é cada vez mais presente de, poxa, mas peraí, qual que é o propósito da companhia? E aí eu tô falando da turma aí da nova geração, que é uma turma muito ligada nesse tema. Não é mais remuneração, cargo, mas peraí, qual que é o propósito? Né? Qual que é o valor que isso traz para mim como pessoa? Então, isso tem sido bem latente mesmo. Juliana, traz para a gente um pouco aí desse tema, por favor. Olha, eu acho que nesse momento as pessoas passam a ter um olhar maior, você acho que na introdução falou isso, passam a olhar mais para uma vida mais equilibrada, né? A gente vem falando já de algum tempo também dessa nova geração, do tema de qualidade de vida, mas acho que talvez agora com um olhar um pouquinho diferente, porque a gente está num momento onde a gente tem olhado para os nossos papéis e desempenhado os nossos papéis de uma forma muito diferente, né? Tudo ao mesmo tempo, em casa, né? É a profissional, é a mãe, é a dona de casa. A gente, né, grande maioria dispensou aí os ajudantes, né, as domésticas. Então repensar mesmo como equilibrar esses diferentes papéis e como ter uma vida mais equilibrada. E um outro ponto que eu acho também é uma valorização maior hoje para os próprios valores. Eu acho que eu, como profissional aí de RH em muitos anos, também atuando com recrutamento e seleção, um dos pontos primordiais na minha visão para uma boa seleção é você enxergar os valores da empresa e cruzar com os valores do profissional. Isso tem que casar. Porque valor você não está disposto a abrir mão, né? Senão não funciona, não dura, né? Se torna uma relação não duradoura. E eu acho que as pessoas passam a olhar mais para os próprios valores na hora de escolher uma mudança de emprego, escolher uma empresa, que está muito ligado com o que a Fernanda e o Rafael falaram, né? Qual é o propósito dessa empresa? Casa com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero para a minha vida? Então, eu acho que sim, as pessoas vêm refletindo e vêm repensando, sim, olhando mais, valorizando mais aquilo que vai fazer bem para elas, né? E vai casar melhor com aquilo que elas acreditam. Bacana, muito bom. Rafa, por favor. Eu não sei dar a resposta, confesso a você, porque assim, eu confesso que eu não tenho a menor ideia do que vai vir pela frente. Assim, uma coisa que eu tenho visto, experiência pessoal, assim, eu sou um apaixonado por viagem, e não estar viajando, não estar saindo de casa tem me matado, né, do ponto de vista psicológico. Mas isso não quer dizer que eu, depois que as coisas, né, do novo normal venha, né, eu não continue fazendo o que eu faço, me dedicando, trabalhando. Então, acho que o seu ponto, quando você iniciou falando da questão da presença, né, massiva com a família nesse momento, eu acho que é um débito que todos nós estávamos, né, com eles. Então, veio alguém ali de fora e falou, ó, tá aí, agora todo dia vocês vão ter que pagar. Eu acho que é um momento que a gente tem que passar, curtir, né, entendendo, sabendo. Eu estou falando aqui, eu estou puxando meus cabelos da minha esposa, das minhas filhas, eu sei que deve estar todo mundo assim. Mas é um momento que a gente vai passar por ele e acho que a gente vai valorizar mais, né? Acho que não só a família, o trabalho, mas acho que tudo que a gente sempre teve à disposição, né, que a gente hoje não tem, né? Então, acho que as decisões, de fato, de pensar em migrar de carreira, de pensar em migrar de companhia, né? Não só carreira quando eu falo de outra função, mas migrar de companhia e tal, eu acho que você vai começar a ter esses posicionamentos acontecendo um pouco mais para frente. Até porque hoje você tem, de novo, né, o desemprego lá em cima, ninguém quer tatear muito o incerto nesse momento, porque uma coisa é você, né, se desempregar com tudo normal e buscar tua recolocação. Outra coisa é você estar desempregado agora. A mesma coisa, não, mas aí eu vou atrás do meu próprio negócio. Que negócio, meu amigo?
Só se for vender máscara ou fazer alguma coisa que tem a ver com isso, né? Porque também pensar nisso agora é um momento difícil. Então, assim, eu tenho visto muita gente, sim, repensando nas coisas que a gente não parava para pensar. É um pouco na família, um pouco na sociedade, um pouco nas ações que a gente precisa fazer, o que é bacana, né? Assim, a gente, para concluir, a gente vê já resultado de tanta coisa que não vieram das nossas ações espontâneas e que são coisas bacanas que talvez a gente vai ter que repensar. Uma delas é a questão, por exemplo, da poluição, né? A gente está com o melhor índice da camada tanto de exposição ao carbono e tudo, o melhor índice dos últimos tempos. Tivemos o maior nascimento de tartarugas aqui porque as pessoas estão em casa, então a natureza também está dando sua resposta a tudo isso, né? Então tem muita coisa, as questões das ações sociais que as empresas estão fazendo. Eu acho que de novo, não consigo te dar a resposta agora, mas daqui a uns 3, 4 meses espero conseguir. Eu te procuro para saber o que mudou, mas é muito legal, esse senso de comunidade ficou muito mais forte, Total. né? É muito bacana ver todo mundo preocupado com o próximo, de fato. Amaro, por favor. Legal, eu vou acabar sendo um pouco repetitivo aqui, mas eu vou mais para a esfera de humanização do que profissional, né? Não quero falar muito das mudanças no mundo corporativo, nas organizações, no trabalho, mas eu comungo muito com a abordagem do Rafael aí. Eu ainda tenho aqui não chega a ser uma convicção, mas uma sensação de que é um pouco de um castigo divino, né? Não querendo ir muito para o lado espiritual, mas eu acho que a humanidade estava precisando passar por isso. É claro que a gente lamenta muito o preço alto que a gente está pagando, né? Com muita gente morrendo, com, né, famílias sofrendo todas as consequências que a gente vem acompanhando, mas eu acho que foi um chacoalhão necessário, né? Acho que a humanidade estava num ritmo de materialização muito alto, né? Então, se eu acho que se tem alguma coisa que toda essa experiência que nós estamos vivendo vai deixar de bom, é a gente repensar nossos valores, nossas relações humanas, valorizar muito mais as pessoas, ter um relacionamento muito mais próximo. Dou alguns exemplos assim. Eu sempre tive um carinho especial pelas pessoas idosas. Eu acho que pelo fato deles serem um público de maior risco e que estão sofrendo mais, eu acho que está abrindo um pouco os olhos da humanidade para isso. Então, assim, muito legal a gente cuidar. Eu tenho meus pais vivos, graças a Deus, com saúde, os dois acima de 80 anos, mas eu abro mão de muitas coisas para estar conseguindo viver com ele os últimos anos de vida deles. Não sei quanto tempo mais eles vão durar. Então, é esse tipo de reflexão, de você estar próximo das pessoas que você ama, de você mudar um pouco a sua escala de valores, você saber até onde você paga um preço para um sucesso profissional, abrindo mão, né, do lado humano. Eu acho que tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham uma forma diferente de pensar e enxergar a vida, né? Então, esse lado espiritual, esse lado de relação humana, eu acho que vai deixar um legado fantástico para nós. Infelizmente, de novo, com muitas perdas, né? Muito luto, mas acho que não tem, there is no free lunch, né? A gente tem sempre que, às vezes, passar na dor para aprender algumas coisas, né? E eu sinceramente, esse legado eu estou feliz, porque eu sentia muito essa necessidade de estar mais próximo dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, fazer mais do que eu gosto, jogar meu futebol, sair para tomar uma cerveja com os amigos. Então, isso a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui, né? Então, a gente, olhando tudo isso, fala, pô, de vez em quando você tosse ou espirra, você fala, será que eu sou o próximo? Será que eu vou entrar na estatística, né? Então, eu acho que é a hora da gente pensar quanto tempo nós temos pela frente, o que realmente importa, né? E a gente trabalhar para viver, mas não viver para trabalhar, né?
Eu sou meio suspeito, porque me considero muito workaholic, eu trabalho muito, mas isso me realiza profissionalmente. Mas eu acho que, como a Juliana falou, o equilíbrio é fundamental. A gente vai ter que colocar na balança, né, as nossas escolhas, o nosso tempo e o quanto que a gente quer dedicar a nossa atenção, a nossa energia para as coisas que realmente importam. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito legal. Eu acho que é justamente isso. Agora a gente vai precisar achar o equilíbrio. Deixou de ser Caxias dizer que quer ir embora cedo para ficar com a família, né? Eu espero que isso tenha deixado de ser Caxias. A gente já tem a liberdade de dizer que a gente precisa passar um tempo com a família. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, obrigada pela conversa. Foi uma conversa muito rica. Obrigada pela contribuição de cada um de vocês. Talvez não estaríamos aqui fazendo essa live, né, e olhando a carinha um do outro, também é uma coisa que a gente mudou, agora a gente gosta de fazer chamadas de vídeo, porque a gente quer ver as pessoas, né, então obrigada mais uma vez, a gente marca aí um café presencial, espero que muito em breve, para a gente celebrar a volta. Muito obrigada. Ju, você quer agradecer também? Obrigada pela oportunidade de ouvir um pouquinho do ponto de vista aí, da opinião de cada um de vocês, do que cada um tem vivenciado, visto, imaginado, não temos a resposta, né? E cedido o tempo de vocês, né? Ou com a família, ou fazendo mais alguma entrega de trabalho, mas estarem aqui conosco. Obrigada. Obrigada, a você, pessoal. gente. Obrigada, gente. Prazer conhecê-los. Obrigada. Super Um prazer. prazer. Meu, Amaro, parabéns. Finalizou com chave de ouro, hein? Imagina, obrigado, Fê. Adorei Mas conhecer São vocês. Paulino, hein? Mas São Emocionou. Paulino, Amaro. Por que mais? Eu não entendi esse comentário. Eu adorei, Amaro. Eu Pensei que eu adorei só que você é tinha São Paulino e convidado que você fechou palmeirense. desse jeito. Não vamos falar de futebol aqui, não, senão começa a chorar, vocês vão ter pena de mim, tá? Então, vamos lá. Torcedor Tchau, do Náutico, gente. tem que chorar mesmo. Tchau, Beijo gente. pra Um abraço. vocês. Boa noite. Gente. Tchau. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.